Débora, eu quero que você me fale do fundo do seu coração. Você sonha em ser mãe? Lucas, eu acho que é o meu maior sonho. Ter família, ser mãe de 3 filhos. Pois meu é, Deus. né? E olha, não é só você não, mas o sonho de quase toda a mulher é ser mãe. E também de muitos homens é de ser pai. Mas e quando esse sonho parece estar muito distante por conta da dificuldade em engravidar? Será que a inseminação artificial é uma boa opção? Será que tem tratamento novo vindo por aí também? Quem vai tirar as nossas dúvidas é o querido Dr. Antônio Carlos Franco, ele que é especialista em reprodução humana. Por favor, meu querido doutor, chega aqui. Ele que participou muito tempo já do programa, né? É um prazer. Nicolini, prazer ter você aqui, viu, querido? Prazer. Fique à vontade, pedir para o doutor sentar aqui. Doutor, a gente estava conversando sobre já a infertilidade. Sim. E foi interessante uma visão que o doutor deu para mim que eu nunca tinha pensado. E faz todo sentido. É um pouco forte, mas a infertilidade, querendo ou não, acaba sendo uma doença, né, doutor? Realmente, primeiro, boa tarde aos espectadores falando nisso. A infertilidade é um problema de saúde, não deixa de ser, né? Como qualquer outro, um problema cardiológico, você deve procurar um cardiologista, um problema de rim, você deve procurar um nefrologista. E um problema de dificuldade para engravidar, você deve procurar um esterileuta, ou seja, um especialista em reprodução humana para que ajude, né? Uma vez que 20% da sociedade, dos casais, tem algum problema de infertilidade. Ou seja, é muita gente mesmo, né? O doutor comentou, a gente estava falando sobre... Doutor, eu percebi que eu tenho esse problema de infertilidade em casa, quem eu devo procurar? A gente geralmente já pensa no ginecologista, que é capaz de fazer também ajudar, né? Mas não é o profissional mais indicado, ou sim, doutor? Sim, o ginecologista seria o primeiro a atender a infertilidade, é lógico. A paciente já é cliente dele por rotina e leva essa queixa de infertilidade, tá? E eu acredito, como eu sou ginecologista de base, depois em 92 comecei a fazer infertilidade e reprodução humana, no século passado já. E o ginecologista clínico vai até um certo ponto. Entendi. A partir dali, tem uma barreira que só quem faz a especialidade é que sabe desenvolver. Então, eu acho que o ginecologista clínico deve, sim, tratar até certo ponto e, a partir daí, encaminhar para um especialista. Legal. Tem bastante pergunta no Face e no WhatsApp. Vamos lá, Débora. Tem sim. Olha só, gente. Ela não quis se identificar, doutor, mas ela disse que ela quer saber se a ansiedade pode atrapalhar ela em engravidar e, mesmo depois de engravidar, se pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Bem, veja bem, a ansiedade ou distúrbios emocionais podem atrapalhar tudo, concorda? A ansiedade, o nervosismo, a tensão pode te gerar úlcera, pode te gerar infarto, enfim. Então, de alguma maneira, ela pode, sim, dificultar ou retardar uma gravidez pela ansiedade, mas não que seja um problema típico de infertilidade. Sim. Pode retardar. E quanto à gravidez, não vai transferir. O que ela pode transferir para o feto é justamente essa ansiedade, essa intranquilidade. Isso sim, existe uma comunicação muito grande entre a mãe e o feto e ele vai ser uma pessoa mais ansiosa, mais instável emocionalmente, sem dúvida. Entendi. Doutor, tem bastante pergunta, o pessoal está perguntando bastante coisa legal, principalmente sobre os tratamentos. E se a pessoa, de repente, já chega numa clínica, ela escolhe o que ela vai fazer, tipo, eu quero fertilização in vitro, ou não, eu quero artificial, ou o doutor que vai mostrando o caminho certo a ser percorrido. Então, já a gente vai conversar mais sobre isso. Isso mesmo, Lucas. Tem a pergunta do Carlos, de Taubaté, daqui a pouco o doutor vai responder, mas agora é a hora da gente dar aquela paradinha no bate-papo para deixar vocês, eu e todo mundo aqui do programa, mais informado com as notícias da redação. Estamos mexendo aqui, preparando para você uma próxima pergunta. Estamos de volta junto com o Antônio Carlos Franco, especialista, sim, em reprodução humana, que está ajudando você, tirando as suas dúvidas, na verdade, sobre isso. Será que você que está tendo dificuldade pode tomar alguma coisa que pode melhorar? Tem algum tratamento? Será que a fertilização in vitro é a melhor opção para você? Já a gente responde. Mas olha, ontem eu tive o prazer
de ir na chegada do Papai Noel no Vale Sul Shopping, que teve a inauguração de toda a decoração, também um coral de crianças e adolescentes com 70 vozes, foi tudo muito lindo. Gente, até neve teve, vocês acreditam? Até nevou. Vale a pena você dar um pulo no Vale Sul para ver de perto toda essa estrutura incrível para você, tá? Bom, tô com uma perguntinha aqui bem interessante, passar aqui para você, olha. Essa querida disse que está tentando engravidar, doutor, do segundo filho. Diz que fez todos os exames e tá tudo certinho, viu? Não tem problema nenhum. Mas no ultrassom constou que teve uma diminuição, isso é uma coisa bem específica, e eu não entendo o que ela está falando aqui, de relevo pélvico, possivelmente por uma aderência. Isso pode ou não, doutor, complicar para ela, deixa eu comprovar de vocês, pode ou não complicar para ela no dia a dia para tentar novamente engravidar? Pode. Se for constatado realmente por um processo aderencial pélvico, né? Porque no ultrassom deve ter tido uma imagem meio embaçada dos órgãos pélvicos que indicam que pode eventualmente haver uma aderência. Essas aderências podem atingir as trompas e dificultar a captura dos óvulos e, no final, uma gravidez. Pode. Só que precisa prosseguir a pesquisa para ver se realmente só isso que tem como causa de infertilidade. Talvez uma videolaparoscopia para se diagnosticar essas aderências. Tá, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre a fertilização in vitro, né? A gente às vezes nem sabe, nem imagina como que é feito. A gente separou algumas imagens, pediu para o Leandro até soltar para o doutor explicar o que é, então, e como que é feito. Vamos lá. Pode ir, doutor, pode ir. Então, a fertilização in vitro aqui a gente colocou a captura dos óvulos, aí um ovário no ultrassom e sendo aspirado, colhido os óvulos da paciente. Tá? Depois que é colhido esses óvulos, vão para o laboratório e no laboratório ele é inseminado, misturado com o sêmen, com o espermatozoide do marido. Depois ele vai para uma estufa e 3 dias depois vira um embrião. Aí a gente está vendo a técnica de injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é um tipo de fertilização in vitro, onde a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Tá? Essa é uma imagem da nossa incubadora mostrando o desenvolvimento do embrião desde o início. É uma imagem que eu acho fantástica, o desenvolvimento do embrião. Ele vai se expandindo, daqui a pouco, olha, ele vai crescendo, ele se torna um blastocisto, que a gente chama, e é assim que ele se implanta no útero. Isso a gente tem uma câmera, chama-se time-lapse, é um sistema embrioscópio que vai vendo a evolução desse embrião. Isso é mais ou menos o que é a fertilização in vitro. Tá? Por que fertilização in vitro? Porque fertilização in vivo é a fertilização natural do ser humano com com ato sexual. In vitro, porque a fertilização, a junção do óvulo com o espermatozoide, é feita no laboratório. Por isso chama-se in vitro. Entendi. E não in vivo. Tá, já a gente vai entender o que é melhor, de repente, para você de casa, ou como que o doutor escolhe, quando ele tem o diagnóstico de um casal, se é melhor in vitro, se de repente é artificial. A gente vai entender já isso, mas tem uma ligação aqui de São José dos Campos, né? Tem, vamos conversar então. Alô, quem fala? Alô? Oi, você quer se identificar? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Tá nos ouvindo? Sim, estou. Quer falar seu nome? Meu nome é Luciana. Oi, Luciana, pode fazer sua pergunta. Tá, então, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. Eu tenho 42 anos. E o meu esposo tem 45 anos. Ele não é pai ainda. E eu já tenho 2 meninas do meu primeiro casamento. Estou tentando engravidar. Só que apareceu no meu ultrassom folículos. E eu passei com o meu médico, e o meu médico falou que esses folículos querem dizer que eu estou ovulando. Só que desde agosto, doutor... Ela não está conseguindo engravidar, doutor. Então, Luciana, já deu para entender. Você tem 42 anos, seu marido 45. Tá. Uma coisa importante. A natureza, infelizmente, foi menos democrática com a mulher. Então, a mulher, com o passar do tempo, ela vai gastando os óvulos e vai tendo mais dificuldade de engravidar. Esses óvulos são mais velhos, é lógico. Ela nasce com aqueles óvulos que vão sendo gastos até os 49 anos. Então,
os óvulos vão ficando mais velhos. Então vai ficando mais difícil de ele ser fertilizado, vai ser mais difícil de implantar, de evoluir uma gravidez. Tá? Não é excludente, não é impossível, mas vai se tornando mais difícil. O que a gente não pode, no casal como vocês e seu marido, com 45, ele 42, você, é perder tempo. A gente tem que estudar detalhes e propor alguma coisa. Nem que façam ou não, mas dá um norte para vocês conseguirem ter o sonho de ter um filho. É isso que a gente precisa. Agora, o que eu acho interessante, doutora, é que, por exemplo, a Luciana comentou que ela fez ultrassom, ela fez os exames, mas muitas vezes, eu digo porque eu sou homem, tem um certo preconceito, o homem ele tem uma preguiça de repente, buscar também informação para saber se ele está tudo ok ou não, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A que a gente fala, infertilidade é conjugal, do homem e da mulher. Então, não adianta falar, não, causa é feminina, não, é masculina. Não, é do casal. Né? Então o casal deve se importar. Se a mulher geralmente ela se importa mais, né? E faz todos os exames, e o homem é mais reticente, né? De fazer simples espermograma, mais nada. No homem é só espermograma. Na mulher tem até mais exames para se chegar a um diagnóstico. Então é o que a gente tenta desmistificar. É tão simples, né? Fazer uma boa pesquisa. Né? Às vezes os casais temem procurar um especialista em reprodução, porque já acha que é caro lá na frente, mas não sabe nem o que vai fazer ainda. Então tem que fazer os exames para fazer um bom diagnóstico, para a partir daí a gente propor um plano, né, um projeto para esse casal. O doutor estava até comentando que antes tinha essa ideia de que era muito caro e realmente o custo era muito alto, mas agora mudou muito também essa situação. O doutor comentou que já está bem mais fácil, bem mais acessível. E depois que a pessoa consegue, gente, não tem preço a felicidade, né? A gente recebeu um relato, não foi, Débora? Isso mesmo, Lucas. Olha só, gente, nós recebemos um relato de uma pessoa super querida. Ela conta que ela queria engravidar e que era um sonho muito distante, mas olha só, ela teve fé e ela conseguiu. Boa tarde, Luquinha. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história. Há 10 anos atrás, para mim, seria um sonho impossível. Foram 8 anos de tentativa, de muitas frustrações. Realizamos o sonho de ter um filho lindo e maravilhoso com o tratamento da inseminação. E devido ao tratamento, Deus nos presenteou com mais um filho. Estamos muito felizes com essa chegada. E super indico o tratamento para todas as mães que têm um sonho de ser mãe, de ter um filho, que faça, que não desista nunca do seu sonho. Beijos, até a próxima. Beijos, essa querida Sami. Eu vou deixar uma pergunta no ar, doutor, mas é que eu achei bem interessante. No caso da Sami, ela não conseguiu engravidar, fez o tratamento, ela fez a fertilização. Não me lembro se foi in vitro ou artificial, não lembro, doutor, não lembro. Mas ela disse que depois ela acabou engravidando naturalmente. Bem depois, ela teve o filho, passou um aninho e engravidou. Então eu vou deixar essa pergunta. Isso pode acontecer mesmo ou não? Olha como que vale a pena. Eba, voltamos para conversar com você. Aliás, tirando muitas as dúvidas do pessoal de casa e da gente também, porque no dia a dia a gente também vai aprendendo tudo errado, né? E aqui a gente aprende tudo certo, graças a Deus. Mas o nosso querido doutor Antônio Carlos Franco está conversando com a gente sobre reprodução humana. Você que de repente não consegue ser papai e mamãe. O doutor está dando várias dicas de tratamento. Já a gente comenta aí com você também sobre o caso da Sami, que a gente viu no bloco anterior. Mas agora tem gente na linha para conversar, né, Débora? Tem, e se não me engano é a Cecília de São José dos Campos. Alô? Alô? Cecília? Oi, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde para vocês. Boa tarde, pode fazer sua pergunta. Seguinte, doutor, eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento e agora eu casei de novo. Eu tenho 35 anos e meu marido tem 31. E ele quer filho, né? Então, no momento, eu não estou querendo engravidar, eu quero esperar mais 3 anos para poder engravidar. E todo mundo fica falando para mim que há possibilidade de eu ter dificuldade, problema na minha gravidez, devido a eu estar com 35 anos. O que o senhor me sugere, assim, daqui 3 anos é muito tempo para agora? O que o senhor me indica? E aí, doutor, já comentamos sobre o tempo, né? A idade, né? A idade da mulher. Mas como a Cecília tem 32, 33, né? 32, 32 ou 33, esperar mais 2 anos, 34 anos, se ela é uma mulher
menstrua normal, nunca teve história nenhuma de grandes cirurgias, não é um fator impeditivo ou falarem na sua cabeça que vai ter problema quando você tiver 34, 35. Não espere até os 38, 39, que a curva de fertilidade da mulher declina a partir dos 37, isso é verdade. A taxa de gravidez de mulheres depois dos 37 anos é bem menor do que antes. Então isso é importante. Se você quiser esperar mais 1, 2 anos, é importante. Agora, é importante avaliar o seu parceiro, o seu marido, né? Porque você já teve 2 gravidezes, você está com um novo relacionamento e não tem, ele não tem filhos, pelo que eu entendi. Então, um espermograma para ele, não que vá fazer alguma coisa agora, mas pelo menos para ter uma ideia, olha, eu sou também, está tudo bem comigo, vamos aguardar mais 1, 2 anos. Doutor, a gente sempre fala sobre ter uma vida saudável, para não ter problema no coração, não ter problema, seja onde for no corpo. Influencia também o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente faz de atividade física ou não, na parte de reprodução, ou não tem nada a ver? Como a gente falou no início, a infertilidade é um problema de saúde pública, né? Saúde humana. Há um tempo atrás eu vi, é interessante a mídia às vezes, né? Uma revista dizendo assim, na capa, dieta para engravidar. Eu falei, bom, agora eu vou parar, não faço mais nada porque tem uma dieta que engravida. Não é assim. E aí eu me interessei e fui ver, não, você tem que se alimentar de verduras, legumes naturais, fazer atividade física, não fumar. Ora, qualquer coisa, né, na vida que você tem uma vida regrada, você vai funcionar bem. Sim. Né? Na parte cardiológica, na parte de mente e na parte reprodutiva também. Então é óbvio que você tendo uma vida equilibrada, uma dieta equilibrada, não fumar, fazer atividade física, vai funcionar melhor. Mas não que isso seja uma coisa objetiva de um tratamento, né? Mas eu tenho um amigo, doutor, que ele é o mais sedentário possível, mas enche a cara. E o que ele mais sabe fazer é pôr filho no mundo, gente. Pelo amor de Deus. Aí tá o exemplo que não é uma coisa direta, né? Pode acontecer, sem dúvida. Olha, mas tem coisas que as pessoas tomam e podem prejudicar, eu acho, né, Débora? Isso mesmo, olha só, gente. Será que o uso de anabolizantes pode prejudicar nessa tentativa de ter um filho? Um querido mandou uma pergunta pra gente lá no nosso WhatsApp, olha só. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todo mundo de casa. Eu e minha esposa, nós estamos tentando engravidar já faz alguns meses e nós estamos com bastante dificuldade para ter filho. Eu tomo anabolizante já faz alguns anos e acredito que seja por isso que nós estamos encontrando essa dificuldade. Eu não contei para ela que eu ainda continuo tomando anabolizante. E eu queria saber se isso tem alguma relação com essa dificuldade para poder engravidar e o que eu posso estar fazendo aí. Obrigado. Bom, se ele quer engravidar mesmo, acho que ele tinha que parar, né? Já não devia nem ter tomado, mas tem que parar, né, doutor? Anabolizante é uma coisa meio difícil da gente analisar, né? Mas, realmente, né, existem drogas, né, permitidas ou não, que podem alterar a motilidade do espermatozoide, a qualidade até do espermatozoide. O anabolizante é um fator? É, sim. Porém, não é também uma regra. Primeira coisa eu falo a ele, faça um espermograma bem feito. Se esse espermograma estiver normal, a gente já norteia o casal. Porque ele vai falar, poxa, eu estou tomando anabolizante e não me afetou. Ótimo. Mas saiba que o anabolizante pode sim alterar a qualidade do espermatozoide. Então, a melhor coisa para você fazer, faça um espermograma bem feito. E meu querido, vamos combinar que eu nunca vi ninguém recomendar anabolizante. E para carregar o seu filho no colo, você não precisa ser muito forte, não. Na verdade, você precisa de muito carinho para cuidar dele, né? Então para com isso para buscar uma vida melhor, né? Tem gente na linha, Débora? Tem, vamos conversar então. Alô, quem fala? É a Laíde, boa tarde. Oi, Elaide, boa tarde. Pode fazer sua pergunta. Então, o que eu queria saber é o seguinte, o meu filho caçula tem 33 anos, mas já é pai de 3 filhos. E a mulher dele teve 3 filhos de parto normal. Aí ela disse que não queria mais filhos. Eu falei, então você opera, faz a laqueadura, já que vai ter o terceiro filho, faça, né? Ela falou, não, eu não vou fazer, porque eu não quero fazer a cirurgia, mas eu também não quero mais ter filhos. Aí ela persistiu com meu filho que ele fizesse aquela vasectomia. Vasectomia, né? Isso, é.
Eu te pergunto, eles não têm um relacionamento bom, nem casados eles são, né? Eles vivem junto maridalmente. Eles não são casados e o relacionamento é péssimo, é horrível. Sim. Aí eu imagino mais tarde, não dá certo esse relacionamento. Se tem como reverter ou não, né, querida? Será que tem, doutor? A vasectomia tem como reverter ou não? Não, tem como reverter. Existem tratamentos, inclusive com reprodução humana assistida, em casais que tenham, ele seja vasectomizado ou não. Né? Sim. Se ele for vasectomizado, a gente funciona e consegue o espermatozoide no testículo do homem, para casais que tenham esse problema. Ela parece que é um problema mais imbricado que a gente, sei lá, acho que ele não deve... E, Alaide, eu vou ser bem sincero, Alaide, é bem mais fácil para o homem cortar rapidinho ali, depois remendar, do que para a mulher. Então, assim, eu sei que é seu filho, você ama ele, você tem cuidado com ele, tudo, tá super certa, mas pensa assim também, né? E se não for para dar certo com ela, ele vai conseguir ter filho com outro e vai dar tudo certo, então é né? melhor ele não Final fazer. sempre dá certo. No final das coisas é melhor não fazer. Se existe já esse desequilíbrio entre o casal... Mas quem vai decidir, na verdade, é ele, Alaide. Você tem que respeitar a vida do seu filho. É um cara adulto, que já faz, inclusive, tem relação sexual com uma mulher, então é ele que vai decidir, né, querida? Mas a gente entende totalmente sua preocupação, né? Mas chega a fim... Gente, passa tão rápido, né? Já estamos no último bloco e que gostoso estar com vocês. Hoje a gente está conversando com um especialista em reprodução humana, Antônio Carlos Franco, tirando as nossas dúvidas. Você que está com dificuldade em engravidar, hoje a gente está dando várias dicas de tratamentos que podem sim ajudar você. Aliás, doutor, a pessoa chegou, o casal chegou no consultório e falou assim, doutor, a gente não consegue engravidar. Vamos de maneira bem simples, passo a passo, o que é feito? Primeiro, fazer um bom diagnóstico. Tá? Fazer todos os exames com foco para que a gente tenha um bom diagnóstico. Atingiu esse ponto de diagnóstico, são poucos exames, com 4, 5 exames, é simples. A gente tem, didaticamente, um degrau que eu faço. São 3 degraus, aliás. O primeiro degrau chama-se coito programado. É a técnica mais simples quando a paciente não ovula. Tem ovário policístico, por exemplo, todo mundo tem na família, uma tia, uma prima, tem ovário policístico. Ela não ovula, somente isso, o resto tudo normal. Você induz a paciente para ovular e tem relação em casa, ponto. Subindo um degrau, uma técnica mais sofisticada, é a inseminação intrauterina. O que é isso? É uma técnica que se faz quando o problema é masculino, tá? Só. Então, pega-se esse sêmen, melhora-se esse sêmen no laboratório e coloca com um catéter fino dentro do útero da mulher. Tá. Ponto. Subindo mais um degrau, terceiro degrau, é a fertilização in vitro. É uma técnica de maior complexidade, que resolve praticamente todos os casos, né? E que precisa ter uma estrutura de laboratório, de centro cirúrgico, enfim, uma complexidade muito maior. Tá? É o que a gente passou aí nas imagens, que tem a captura dos óvulos, depois a fertilização, o desenvolvimento do embrião. Então, esse é o terceiro degrau. Sim. Então, a gente tem praticamente 3 degraus em termos de tratamento para fertilização. Por isso, o casal que passou de 1 ano e meio com vida sexual ativa, sem anticoncepção e não engravidou, procura um especialista para pelo menos fazer os exames. Tá? E fazer um projeto para ele. Não quer dizer que ele vai no especialista, vai ter que fazer, vai ter que gastar, enfim. Faça os exames. Feitos os exames, aí o projeto é do casal. Qual técnica que foi indicada? Essa ou aquela? Quando eu vou fazer? Esse mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Mas pelo menos ter isso já diagnosticado. E não ficar rolando, às vezes vai de um médico para outro e não resolve, o tempo vai passando, como a gente disse, principalmente para a mulher é pior. Pois é, né, gente? Não precisa mais ficar naquela sofrência. Ai, não consigo ter filho. Ai, meu Deus do céu. Sem dúvida. Procura um doutor, procura um médico, procura alguém que é especializado mesmo. Porque você viu quantas soluções, Débora, são possíveis aí para quem quer engravidar? Sim, eu mesmo não sabia de quase nada do que o doutor estava falando. E é bom para desmistificar tudo isso, gente. Agora é a hora da gente deixar vocês por dentro das curiosidades do dia. Pessoal, e quem passar pela barraca de coco do seu Zé, lá em Perdizes, no bairro da Zona Oeste de São Paulo, se depara com uma cena de gentileza.
Pois é, todos os cãezinhos da clientela são recebidos com água de coco. Olha que bacana. É uma maneira de deixar os clientes felizes e a cidade também mais amigável, né, Lucas? Muito legal, Débora, que bonitinho. Gentileza com os cães, né? É, gentileza, e precisa, viu? Gentileza com os animais que trazem tanta alegria, né? Pedi pra Gabi colocar o contato, na verdade, da clínica que o doutor trabalha, que eu acho que é bacana. Se você quiser conhecer mais ainda sobre reprodução, eu acho que é muito importante buscar informação, porque a gente está aprendendo tanta coisa aqui e vendo que é tão diferente do cenário que a gente imagina e põe na cabeça, né? Mas voltar no caso da Sami, que a gente virou no segundo bloco, ela teve dificuldade, ela fez o tratamento e agora ela está grávida do segundo filho, sendo que esse segundo filho, gente, foi fazer nhanhando, não foi? Natural. Foi natural. E aí, doutor, isso pode acontecer? É razoavelmente comum quando o problema que o casal tem não é tão grave. Né? Às vezes, a reprodução a gente tem que avaliar o casal como um todo, né? Não só como a parte de problema de esperma, problema do óvulo, etc. Mas a ansiedade, né? Aquele desejo de ser feliz, de ter um filho, de ser feliz. A mulher foi feita para ser mãe, né? O homem, eventualmente. Né? Então, aquela busca da mulher é muito grande. Então, às vezes, essa ansiedade leva ela a fazer, por exemplo, uma inseminação, como a Sami fez, e engravidou. O problema não era tão grave, passou um tempo, engravidou outra vez. Um outro exemplo que eu sempre falo, né? Todo mundo na família tem uma tia, uma madrinha mais velha, etc., que casou em 1953 e foi ter um filho em 1970. Depois, sem fazer nada. Ela tinha algum problema e foi indo e conseguiu engravidar. Né? Hoje em dia, não. A gente detecta antes, não vai esperar 15 anos, 16 anos. Mas, então, o caso da Sami é isso. Ela não devia ter um problema tão grave, engravidou depois de uma inseminação, engravidou naturalmente. O mais importante dela é que ela traz essa experiência que ela teve, né? E que ajuda a todo mundo, né? A todo mundo que está assistindo, ver que não é tão difícil, não é tão complicado, né? Se conseguir uma gravidez através de técnicas de fertilização. Doutor, eu acho que o mais importante, a mensagem, é a esperança que a medicina está trazendo para todos. Muito obrigado, doutor, por esclarecer nossas dúvidas e levar, sim, a esperança aí para todos em casa que querem ser mamães e papais. Obrigado, viu, doutor, pela presença. Eu que agradeço a você, a Débora, e me coloco à disposição para quando e como vocês queiram, que eu acho fundamental. Essa colocação para o público é fundamental, essa desmistificação. Pois é, a Gabi colocou os contatos aí para você conhecer mais. Obrigado, Débora. Imagina, foi um prazer estar aqui. As perguntas não deram para responder, né? Um monte de perguntas, gente, mas eu vou passar depois para o doutor. Pois é, e olha, vai bombar segunda-feira porque a gente vai falar sobre Novembro Azul. A gente vai desmistificar também, gente, o câncer de próstata e muito mais. Um ótimo final de semana para vocês. Beijo forte, grande abraço, fiquem com Deus. E a gente vai fazer agora a compra com o Body Shop.